E a gente lembra, mais uma vez, a Covid não acabou. Segundo dados da Prefeitura de Maceió, a imunização entre crianças de 6 meses a menores de 5 anos está baixíssima. Ivan Lemos está ao vivo para falar da meta do Ministério da Saúde, que é de 90% de vacinação para esse público. Lembrando que até agora o município não chegou nem perto disso, hein, Ivan? Aliás, qual é o percentual que Maceió atingiu, hein, Ivan? Muito longe, Bia, menos de 2%, ou seja, 2 a cada 100 crianças que podem tomar a vacina completaram o esquema vacinal. Estima-se que sejam 57 mil, apenas 1.121 tomaram. A doença, como você disse, ela não acabou, a pandemia acabou, mas a doença continua e ela pode gerar complicações e é o que tem acontecido. Por isso eu vou conversar agora com o infectologista Dr. Renê Oliveira, que vai dar mais informações para a gente ao vivo. Doutor, boa noite. O Covid está aí, as crianças estão suscetíveis, a pandemia acabou, mas a doença continua. A Covid ela continua no nosso meio. Temos de considerar o seguinte, a vacina contra a Covid ela está no calendário vacinal. A criança só terá sua carteira de vacinação completa se vacinar também contra a Covid. E a importância dessa vacinação são basicamente por 2 motivos. O primeiro, pela criança. Crianças ainda pegam Covid, crianças ainda estão sendo internadas por causa da Covid e até óbitos também. Nesse momento, nós temos 3 vírus respiratórios circulando ao mesmo tempo com uma força muito grande, que é o vírus da influenza, da gripe, o vírus sincicial respiratório e o vírus da Covid. Os 3 podem provocar o que nós chamamos de síndrome respiratória aguda grave, que pode fazer com que a criança entre numa situação de dificuldade do ponto de vista de saúde, podendo vir até chegar ao óbito, né? E lembrando também que a criança ela pode levar a Covid para dentro das nossas casas. Estando presente uma pessoa suscetível, um idoso, uma pessoa com morbidade pode pegar Covid e pode complicar também. Por isso que é tão importante vacinar. São 630 casos em crianças com menos de 1 ano. Crianças essas que elas não tinham nascido ainda no auge da Covid, na pandemia de Covid. Então elas não tiveram nem contato com esse vírus, né? Sim, exatamente. E temos de considerar que nenhuma criança deveria pegar Covid. Elas deveriam ter uma proteção maior e essa proteção ela acontece hoje com a vacinação. A vacinação é extremamente importante e os nossos pais, os responsáveis por aquelas crianças, eles precisam procurar o local de vacinação e completar a carteira vacinal dessas crianças. E como o senhor disse, são crianças que pegam a doença e que acabam levando para dentro de casa, tem idosos dentro de casa muitas vezes e acaba submetendo outras pessoas ali ao risco, né? Sim, graças à vacinação, a quantidade de pessoas desenvolvendo Covid é pequena. Nós estamos num intervalo, num momento de calmaria com relação à Covid-19, mas ainda observamos nas estatísticas, nas notificações e também nas internações a presença de pessoas com quadros graves de Covid. E até óbitos também ainda estão acontecendo. Isso não pode, de maneira alguma, ser algo de rotina. Nós precisamos quebrar essa cadeia e a melhor maneira de fazer isso é com a vacinação. Para as crianças, a vacina faz parte ali do calendário, tem que tomar para poder completar esse calendário, mas os adultos ainda podem tomar também, né? Os adultos, os idosos assim com a idade mais avançada, principalmente, e aquelas pessoas com comorbidades, elas precisam se vacinar. A vacina ela está disponível. É uma vacina que o Ministério da Saúde está no momento de troca, saindo a vacina da Pfizer, entrando a vacina da Moderna, mas a capacidade de proteção é a mesma. Então, os nossos idosos, os adultos que têm comorbidades, aquelas pessoas que precisam se precaver, como, por exemplo, os funcionários da área da saúde, quem trabalha com pessoas suscetíveis, é necessário que sim, que venham a tomar a vacina da Covid. É a proteção de uma pessoa que acaba protegendo as outras ali ao redor, porque às vezes pode até ter a Covid, mas com aqueles sintomas bem leves acabam não transmitindo. A vacina, você lembrou bem, é uma estratégia comunitária, né, tá? Não é individual. Para quem está designado o tomar a vacina, é necessário que o faça, exatamente para uma proteção grupal, mas uma proteção social, né?
Doutor, muito obrigado pela sua entrevista ao vivo aqui no Cidade. Então, vacina da Covid que está disponível. As crianças de 6 meses até 5 anos, elas precisam tomar para poder completar o calendário de vacinação. Vacinação essa que ainda está muito baixa. 2 a cada 100 crianças completaram esse calendário aqui em Maceió. É um número alarmante que os pais precisam ter atenção, porque, como o doutor disse, a síndrome respiratória aguda grave, ela está aí, ela vem por complicação justamente da Covid, da influenza, então tem que dar a vacina nas crianças. Volto com você.